Existe algo que todos nós podemos reconhecer em nossa vida diária. Algo que faz parte da experiência humana desde o início da história da humanidade. Estou falando da tentação. A tentação é uma experiência universal, algo tão antigo quanto a própria história de Adão e Eva. É uma jornada pela qual cada um de nós passa, independentemente da idade, da maturidade espiritual ou do caminho que escolhemos na vida. De certa forma, a tentação é como um fio invisível que conecta todos nós. Ela remonta aos primeiros capítulos da Bíblia e continua presente em nossas vidas até hoje. Por isso, é muito importante entender o que realmente é a tentação. Imagine a tentação como um pequeno impulso, um leve empurrão que nos incentiva a fazer algo. Muitas vezes, esse algo pode ser imprudente ou até mesmo errado. Mas aqui está algo muito importante. A tentação em si não é pecado. A tentação é apenas uma sugestão, é uma possibilidade que passa pela nossa mente. O pecado acontece quando decidimos agir sobre essa sugestão. As tentações podem surgir de diferentes lugares. Às vezes elas vêm de dentro de nós mesmos, dos nossos próprios desejos. Pense, por exemplo, em alguém que está seguindo uma dieta rigorosa e de repente sente um forte desejo por um pedaço de bolo de chocolate. A Bíblia fala sobre isso em Tiago 1,14, que diz: "Cada um, porém, é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo." Esse versículo nos ensina que parte da tentação nasce dos nossos próprios desejos humanos, que, quando não são controlados, podem nos levar ao pecado. Outras vezes, a tentação vem do mundo ao nosso redor, das coisas que vemos, ouvimos ou experimentamos. Em 1 João 2,16, a Bíblia diz: "Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo." O que esse versículo está nos ensinando? Ele nos mostra que o mundo ao nosso redor, os valores da sociedade, a pressão das pessoas e o desejo por coisas materiais também podem ser fontes de tentação. E, em outras situações, a tentação vem diretamente das astutas armadilhas do diabo. A história do rei Davi nos dá um exemplo poderoso disso. Em 2 Samuel 11, vemos como Davi, levado por seus próprios desejos e pela visão de Batseba, acabou entrando em uma armadilha de tentação que o levou a uma sequência de erros. Tudo começou quando Davi viu Batseba tomando banho. Mesmo sabendo que ela era a esposa de Urias, um de seus soldados, Davi se deitou com ela. Quando ela ficou grávida, Davi tentou enganar Urias para que ele pensasse que o filho era dele. Quando isso não funcionou, Davi tomou uma decisão ainda pior. Ele organizou para que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde acabou sendo morto. Depois disso, Davi se casou com Batseba. Mas Deus não se agradou dessa atitude. Então Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi. Davi se arrependeu profundamente de seus pecados. Mesmo sendo perdoado, Davi enfrentou consequências sérias, incluindo a morte do primeiro filho que teve com Batseba. Mais tarde, porém, Davi e Batseba tiveram outro filho, Salomão, que se tornaria um dos reis mais sábios e poderosos da história de Israel. Essa história mostra algo muito importante. Mesmo quando cometemos grandes erros, Deus ainda pode agir com graça, redenção e perdão. Nós servimos a um Deus cheio de amor e misericórdia, um Deus que nos ama incondicionalmente. Nunca estamos longe demais para receber o perdão de Deus quando nos arrependemos sinceramente. A Bíblia diz em 1 João 1,9: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça." Glória a Deus por isso. O diabo, também chamado de Satanás, é uma figura que constantemente tenta desviar as pessoas da vontade de Deus. Um exemplo marcante disso aparece em Mateus 4, 1 a 11, quando Satanás tenta Jesus no deserto.
A Escritura diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas é importante lembrar de algo essencial. Mesmo quando somos tentados, temos a capacidade, através do Espírito Santo, de resistir e vencer essas tentações. Jesus é o nosso exemplo perfeito. Também precisamos entender que Deus nunca nos tenta para o mal. Tiago 1,13 declara claramente: quando alguém for tentado, jamais diga, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Deus permite provações em nossa vida para fortalecer nossa fé e nos ajudar a crescer espiritualmente, mas Ele nunca nos induz ao pecado. Curiosamente, as tentações também têm um propósito. Elas testam nossa fé, elas revelam nossa obediência, elas mostram nossa capacidade de permanecer firmes. Assim como um ferreiro usa o fogo para purificar o ouro, Deus usa as provações para purificar nossa fé. Tiago 1, 2, 4 nos encoraja a considerar motivo de alegria quando passamos por provações, porque a prova da nossa fé produz perseverança e crescimento espiritual. A Bíblia está cheia de histórias que nos ensinam sobre a tentação. Por exemplo, a tentação de Eva no Jardim do Éden, descrita em Gênesis 3, 1 a 6. A serpente, mestre da enganação, distorceu as palavras de Deus e explorou os desejos de Eva, levando-a a ceder à tentação. Esse único evento resultou no primeiro pecado da humanidade e trouxe consequências que afetaram toda a história do mundo. Por outro lado, a tentação de Jesus no deserto nos mostra que é possível resistir à tentação. Mesmo cansado e com fome após 40 dias de jejum, Jesus resistiu a todas as tentações do diabo. E como ele fez isso? Usando a palavra de Deus. Toda vez que Satanás o tentava, Jesus respondia citando as Escrituras. Isso nos ensina que a palavra de Deus é uma arma poderosa contra a tentação. Sim, resistir à tentação pode parecer difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Podemos buscar a ajuda de Deus através da oração. Lembre-se do que aconteceu no jardim do Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Mateus 26, 41. Quando oramos, nos conectamos com Deus, recebemos sua sabedoria, sua força e sua direção. Outra maneira poderosa de resistir à tentação é conhecer profundamente a palavra de Deus. A Bíblia é nossa arma espiritual. Efésios 6:17 chama a palavra de Deus de a espada do Espírito. Quando Jesus foi tentado, ele usou as Escrituras para se defender. Nós também podemos fazer isso memorizando versículos, meditando na palavra e aplicando seus ensinamentos em nossa vida diária. Aqui está outra estratégia importante: evitar situações que podem nos levar à tentação. A história de José em Gênesis 39, 6 a 12, nos dá um exemplo extraordinário. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, José não discutiu, não hesitou, ele simplesmente fugiu. Assim como José, às vezes a melhor decisão é se afastar imediatamente da situação. Fuja da tentação como se sua vida dependesse disso, porque espiritualmente depende. Agora, aqui está mais uma boa notícia. Em 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo nos lembra que Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele também providenciará um escape. Isso significa que sempre existe uma saída. Deus nos dá força para resistir e sabedoria para encontrar o caminho de escape.
E há ainda uma outra promessa maravilhosa. Deus promete recompensar aqueles que resistem à tentação. Tiago 1:12 declara: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tentação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Talvez resistir pareça difícil agora, mas Deus promete a coroa da vida para aqueles que permanecem firmes. Isso deve nos encorajar a continuar fortes. A tentação faz parte da jornada da vida, mas isso não significa que precisamos ceder a ela. Com a graça de Deus, com sua palavra e evitando situações perigosas, podemos permanecer firmes. Assim como Daniel, que decidiu não se contaminar com a comida do rei, Daniel 1:8. Assim como Esther, que teve coragem de agir quando seu povo estava em perigo, Esther 4:14. Nós também somos chamados a permanecer firmes. A partir de hoje, comprometa-se a resistir à tentação. Talvez você possa memorizar um versículo da Bíblia que fale diretamente à sua situação. Talvez você precise separar momentos específicos do seu dia para orar. Ou talvez você precise tomar decisões práticas para evitar situações que o levam à tentação. Seja qual for o passo, comece hoje. E lembre-se, nessa batalha contra a tentação, não lutamos com nossa própria força, nós lutamos com a força de Deus.